Um jovem está aprendendo a usar seus poderes e cai em uma armadilha e é colocado em uma arena para ser comido vivo. E esse é o anime Tokyo Ghoul. E eu sou o EF, o Eu Falador. Então se prepara e vamos pra história. A história começa mostrando o médico em seu consultório, quando do nada o cara destrói a porta dele e diz que estava o procurando durante muito tempo, e diz que perdeu sua ferramenta e precisava de outra, e sua família estava escondida pois poderia dar muito ruim. E agora vemos nosso personagem principal, Kaneki, que estava aprendendo a fazer café, pois agora que ele estava nesse mundo, ele precisaria trabalhar ali, pois seria uma das únicas formas de conseguir comida sem precisar virar um monstro. O velho Yoshimura começa a contar que aquela não era uma cafeteria normal, pois lá eles recebiam humanos e ghouls, e além de ser a base secreta dos ghouls que queriam fazer o bem, dessa forma eles conseguiam se misturar sem que o governo descubra que tem algo de errado. E quando Kaneki desce, seu amigo Hide estava dando em cima de Touka e ele diz que veio só para dar um oi e ficou feliz por ele ter conseguido um emprego. E quando ele vai embora, Touka diz que se ele descobriu o que eles são, ela seria obrigada a dar uma falecida de leve nele. Entra uma mãe e filha assustada, e Touka as conhecia, e ela diz que estava em perigo e precisava ficar ali até tudo se resolver, e Kaneki não entende nada. E quando ele vai perguntar, Touka estava nervosa e diz que ele teria que fazer algumas entregas com os carregadores. E na central de inteligência do governo, eles estão discutindo sobre as investigações e estão descobrindo onde muitos ghouls estavam reunidos, e aqueles dois que encontraram a ferramenta do primeiro episódio recebem alguns elogios, pois eles foram os únicos que encontraram algo relevante, mas mesmo assim não era o suficiente para descobrir algo maior, e os dois agora estavam livres para investigar no 20º distrito. Kaneki está treinando para estar junto com os humanos, tranquilamente, e Yoshimura diz que ele precisava fingir que estava mastigando e quando estivesse sozinho ele poderia retirar o alimento, pois além do gosto ser muito ruim, ainda fazia mal para o corpo deles. E como ele não quer comer carne de procedência duvidosa, ele o entrega um cubo de açúcar que continha alguns complementos para manter energia, mas não era o suficiente para estar 100%. E ele diz que ele poderia viver normalmente igual a Touka. E diz que ele iria com carregador, pois como eles não atacam seres humanos, precisavam de conseguir comida de outra forma. E ele sai em missão com um cara misterioso e era um dos carregadores. Ele chega em uma estrada e Kaneki vai olhar para baixo e acaba caindo, mas não falece. Mas lá embaixo havia um corpo, pois as pessoas costumavam partir para ali e pular. Então eles se alimentavam de pessoas que desistiram e ele o manda empacotar o boneco. Os dois investigadores estão andando pela cidade e começam a interrogar vários ghouls, e vemos que eles são habilidosos, pois mesmo sendo humanos conseguiam lutar de igual. E Yoshimura diz que ele deveria fazer uma máscara e pede para Touka levar na loja para ele não se perder. E chegando no local, era uma loja peculiar, pois o atendente já dá uma olhada com maldade no coração, e o atendente diz que ele estava no distrito mais seguro da cidade, o 20º distrito. Eles começam a preparar a máscara e ele não entende por que precisava de uma, e o Ta, que era o vendedor, diz que se eles estiverem em atividade e forem reconhecidos, seria o fim deles e da família, então precisavam se proteger do governo, e o Ta diz que ele parecia um ser humano, mesmo tendo um olho de ghoul. E voltando para casa, ele pergunta quem era aquela família que foi para a cafeteria, e ela diz que eles teriam que ficar lá até o marido voltar para casa. E ela diz que a máscara evitaria muitas coisas, pois os investigadores estavam por perto. E vemos aqueles dois interrogando todos que estavam no caminho, procurando quem fez aquela ferramenta. Na cafeteria, Kaneki quer fazer amizade com a jovem que chegou mais cedo, mas quando abre a porta se assusta, pois ela estava se alimentando, e depois ele volta com um café para pedir desculpas, e ela diz que ele não se parecia nem com ghoul, nem com humano, e ele começa a puxar assunto, pois ela gostava do livro que ele gostava, e ela diz que não sabe ler direito, e ele começa a ensinar.
Alguns ghouls estão andando pela cidade preocupados, pois tem um cara gourmet que estava pegando vários ghouls para um jantar diferenciado. E os dois investigadores aparecem nervosos e na cafeteria aparece um cara chamativo dizendo que sentiu um cheiro de algo diferenciado. Galera, se você chegou até aqui, quer dizer que está gostando. Então deixa o like e se inscreve aí que está começando a esquentar essa saga. E só te digo uma coisa, isso está sagaz. Então pega seu repelente anti-ghouls e vamos continuar. Aquele cara peculiar diz que estava andando pela rua quando sentiu um cheiro diferenciado e queria saber o que era e começa a olhar de forma diferente para Kaneki e diz que seria uma honra tomar um café com ele e ele fica assustado. E Touka diz para ele tomar cuidado, pois ele era muito conhecido no 20º distrito e vemos que é um cara gourmet. Touka está na faculdade e vemos que ela tem uma vida normal e consegue fingir muito bem até que sua amiga coloca uma bola de frango na boca dela e ela começa a passar mal e o negócio nem descia nem subia. Então acho que hoje o melado não vai cantar. Em outro lugar, Kaneki estava estudando e tomando seu café, quando aquele cara meio gourmet aparece e diz que estava interessado nele e ele fica sem graça, mas sabe que ele estava escondendo algo. Tsukiyama diz que ele estava ficando muito famoso e começa a puxar o saco dele. O começa a dizer que as pessoas não entendiam e ele só queria ser amigo de todos. E nesse momento que vemos que Kaneki é muito burro, pois ele fica com pena e diz que poderiam sair um dia. E galera, o meu medo não seria sair com ele sabendo que ele queria me comer por ser um ghoul, mas sim sabendo que se ele não fosse um ghoul, ele ainda querer me comer, mas não de forma literal. Quando ele volta para a cafeteria, já terminou seu expediente, e Yoshimura diz que Yomo estava o esperando para começar o treinamento, e quando ele desce já começa a levar bolacha sem saber de onde veio, e diz para ele voltar toda noite para aprender a lutar. E eu não voltaria não, porque para apanhar de graça, a vida já faz isso. E depois eles saem para beber um pouco e relaxar, e eles ficam abismados por ver que ele só tem um olho transformado, pois isso é muito raro, pois costuma acontecer quando um ghoul tem um filho com um humano, mas que a chance de dar certo é muito pequena. Mas quando essa criança dá certo, consegue ser mais forte que qualquer ghoul. E Kaneki começa a dizer que só ficou assim depois de um acidente e de ter recebido os órgãos da Rise. E eles dizem que aquilo não foi um acidente, mas que estavam de olho nela. E ele fica assustado, pois provavelmente era um caçador de ghouls. E agora vemos o limite da burrice, pois Kaneki decide se encontrar com Tsukiyama e ele pergunta se ele era amigo da Rise. E ele diz que sim, mas começa a lembrar que eles eram rivais. E acaba quebrando a xícara de raiva e quando Kaneki vai ajudar, acaba se cortando. Mas aquilo fazia parte do plano dele, pois ele limpa o machucado dele e vai no banheiro para cheirar o melado. E percebe que era de uma espécie rara e galera, está desbloqueada a nova skin bizarra, cheirador de melado. E depois Kaneki aceita ir com ele para a casa dele e ele precisava tomar banho. E nesse momento eu já nem sei mais o que estava acontecendo. E quando ele sai, precisa usar uma roupa diferenciada e é levado até uma arena. E agora começa a grande bizarrice, pois Tsukiyama diz que trouxe uma iguaria nunca antes vista, tão rara como uma nota de R$3. E todos os convidados ficam animados e ele percebe que seria a grande refeição da noite. Eles chamam o grande carrasco e quando abre o portão, aparece um grandão nervoso com uma serra na mão. E ele começa a fugir pela arena ou seria jantado, e literalmente. O problema é que como ele não se alimentava, não tinha força para lutar. E começa a levar uma surra e quando parecia que ia ser seu fim, ele consegue invocar sua parte do ghoul e derruba o grandão. Mas não foi o suficiente. Então Tsukiyama aparece e diz que ele não seria dividido com o pessoal e pede desculpas por isso. E normalmente se pede desculpas por esbarrar em alguém ou quebrar um copo. Agora tentar me comer vivo, acho que é meio difícil de esquecer. E esses foram os episódios de hoje e é só uma palhinha para você ver que as coisas estão esquentando. Então não perde o que está por vir. Então vem de like que eu venho de coração e agora vou nessa. Então fui!